Perene. E tá uma música. Aqui também. E daí, Juan? Essa aqui você não tem. Aí, ó, cara experiente, cara. Sabe com o sol aí? Também só que ele tá aqui faz uns 25 anos aqui dentro. Domina abaixo da guerra. O Itigão aí. Esperar só minhas fotos. Você viu o Juan ali, Belezão? Cantou Juan. Você viu ele? Mineirinho. Esperar as fotos lá. Vamos começar. Ele paga meia, não? Ô Marco, que o José Brown aumentou o valor? Ah, mas é o horário de ganhar um pouquinho para pagar os jogadores, cara, né? Bicho. Vamos começar, né? O ingresso é 60 mil? Tá coberto. E a descoberta? 30, mas se o cara guarda dinheiro a cada 10 anos, que 10? A fraldinha leite é 80, né? 80 é mais, né? 80. Ah, no dia aqui? Nossa. Eu não sei se já está. Vamos começar já. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião da comissão, onde temos aqui como componentes do Poder Legislativo, esse que vos fala, vereador Tenente Edson, vereador Mário Berri, vereador Adilson Sintra, vereador Berino Bravin, e fazendo parte da comissão também, nós temos aqui o Marco Antônio, diretor da Secretaria de Gestão, e temos aqui como parceiros também representantes dos músicos, Ronaldo Gravino, Antônio Márcio Ferrari, representantes dos botecos, Sidney e Tico, representante das casas noturnas, João Vitor e também o Olavo, representante dos moradores das associações de bairros, a Gisele Nogueira e também a Alzira Mariani, e representantes também das máquinas que produzem som, o Sargento Elton. Então hoje nós temos aqui como nosso convidado o Tenente Ferelli, do Corpo de Bombeiros, que vai falar para nós e fazer uma referência sobre as situações que tem encontrados nos bares, lanchonetes e também até mesmo em casa noturna, e principalmente uma referência sobre um tópico que nós estamos abordando aqui, que é o número de pessoas por espaço nessas áreas. Aí já entra tanto a parte interna como a parte externa e o número excedente de pessoas em determinados ambientes. Tá? Então nós vamos deliberar da seguinte forma, vamos passar a palavra para ele para fazer as referências, depois nós passaremos para a comissão e para os vereadores, e os demais ao final que quiserem fazer as considerações poderão ser feitas, mas nós não iremos debater pauta agora. Por quê? Porque nós temos essa reunião hoje. Na quarta-feira que vem nós estaremos reunidos os vereadores para deliberar juntamente com a prefeitura. Após esta deliberação com a prefeitura sobre o que nós estamos aqui definindo através da comissão, aí nós fazemos uma plenária com todos os representantes que estavam no dia do estabelecimento dessa comissão. Por quê? Nós, com os representantes, definimos aqui situações, com base no que nós conversamos naquele momento. Então, nós queremos apresentar para vocês o que ficou acordado entre a comissão, entre os representantes e entre o Poder Executivo. Feito isso, vocês irão fazer nesse momento as considerações, ou acréscimo, ou até mesmo retirar, aí sim nós entraremos
com o projeto de lei, certo? Então, nós vamos primeiro, antes de qualquer definição, nós queremos ouvir a todos aqueles que estavam lá no dia, juntamente com os seus representantes que aqui estão. Então, nós vamos ouvir o tenente, a explanação, né? Nós vamos dar, acho que uns 15 minutos, tá bom? Uns 15 minutos, depois nós teremos a fala da mesa e depois nós iremos passar para vocês já as considerações que já foi feita pela comissão e estaremos apresentando aqui hoje, tá? Alguns avanços que já tivemos em relação à questão dos músicos, bares e lanchonetes, tá certo? Passa a palavra para o tenente Ferreira. Obrigado pela sua acolhida à nossa solicitação. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando aí com os senhores. Primeiro, uma boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando realmente um pouco do que vem sendo o trabalho do Corpo de Bombeiros e mais ou menos a situação em que nossa cidade, estado e país nos encontramos, principalmente a respeito dos locais de leão de público, né? Hoje, para quem não me conhece, eu sou o Tenente Ferelli e eu estou à frente aí da análise de projetos e vistorias e fiscalizações da 7ª seção ali do Corpo de Bombeiros, aqui do 5º Grupamento de Bombeiros, aqui no norte do Paraná. Então, todas as fiscalizações, vistorias, projetos, liberação de laudo, ABITSE, nós estamos tratando desse assunto. E quando nós estamos tratando, obviamente, de locais de leão de público, lanchonetes e principalmente, digamos assim, boates, né, e até eventos temporários, nós sabemos que são locais que nós devemos ter até um pouco de mais cuidado. Por que mais cuidado, né? Hoje, nós temos um código, né, até ele vigorou no início de 2012, o Corpo de Bombeiros do Paraná vinha com um código de 2001, e um ano antes do desastre da Boate Kiss, nós reformulamos esse código com o nome de Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Por que incêndio e pânico? Porque o que acontece, o que ocasiona mortes, de acordo com estudos aí ao redor do mundo, não é só um incêndio, é também o pânico gerado por excesso de população, como eu posso dizer, dimensionamento errado de saídas de emergência, o que é uma realidade que nós encontramos em loco nesses locais. Então, a partir até principalmente do ocorrido na Boate Kiss, né, nós intensificamos até as nossas fiscalizações, que existiam já até então, certo? E nós podemos dizer que são edificações em locais de de público, nós não podemos fazer vistas grossas, sendo que nós estamos aqui trabalhando com segurança. Nós não estamos deixando o lado financeiro de lado, estamos trabalhando com vidas. Então, só para os senhores estarem cientes, assim, o que pode comprometer a segurança de uma edificação aqui em Maringá. Então, eu tenho um bar, eu tenho um restaurante, eu tenho uma boate, e eu quero abrir ela, eu quero estar regularizando ela. Então, os senhores mais sabem do que eu, que hoje nós, então, tramitamos um plano de segurança contra incêndio e pânico. Nada mais é do que um projeto. Esse projeto ele vai passar pela nossa sessão, certo? E a nossa sessão vai dizer para o senhor, mais ou menos assim, quais são as condições mínimas de segurança que esse estabelecimento deve ter para estar funcionando de acordo com a natureza da atividade. E o código ele é bem claro, né? De acordo com o maior grau de periculosidade, as medidas de segurança elas são mais coercitivas, digamos assim, elas são cobradas de uma maneira maior. O código ele já é bem técnico com relação a essa parte. Então, coisas que acontecem assim, que o Corpo de Bombeiros vem fiscalizando aqui, até em parceria com uma controle aqui da Prefeitura, são o quê? Nós podemos chegar no Corpo de Bombeiros, vou falar que eu tenho ali uma boate com capacidade para 800 pessoas, dimensionamento perfeito, extintores, hidrantes, sinalização de emergência e iluminação de emergência. Foi aprovado, foi retirado ali tem um alvará para funcionar, etc. Mas nós sabemos que muitas vezes o projeto ele é algo utópico. O que eu quero dizer com algo utópico? Se ele limitou ali no projeto dele para 500, 600 pessoas, muitas das vezes ele coloca 700, 800 pessoas. E o que eu venho dizer? Que nós estamos fiscalizando essas casas, os bairros, vocês já devem ter reparado, principalmente a imprensa vem divulgando o nosso trabalho, porque é nesses momentos em que as mortes acontecem.
Então, a fase de tramitação do projeto, ela é fundamental, ela é importante. Mas a parte de execução e do cumprimento do que está no projeto, ela é tão fundamental quanto. Então, nós sabemos aqui, eu volto a frisar o incidente da Boate Kiss. Os senhores já devem saber, mais ou menos, quais foram as causas daquele infortúnio. Então, para quem não sabe, eu já vou até esclarecer o que ocorreu. Eles tinham um plano de segurança, um projeto aprovado, certo? Para uma capacidade X de pessoas. Por quê? Porque eu sei que, de acordo com o número de pessoas que eu tenho nesse ambiente, por exemplo, a minha porta ela tem que ter uma largura mínima. Esse projeto. Então não adianta eu já olhar aquela porta ali, eu sei que se eu colocar mais de 50 pessoas aqui, já o sentido daquela porta já tem que inverter. Se eu colocar mais de 100 pessoas, a minha largura dela tem que aumentar. O que não aconteceu lá. Lá tinha aproximadamente 2.000 pessoas nesse local e uma porta de 2 metros. O cálculo, de acordo com o nosso código, que ele é fundamentado na NBR 977, hoje nós estamos na NPT 11, que é a norma de procedimento técnico que regula o dimensionamento das saídas de emergência e até o dimensionamento de pessoas por metro quadrado. A Boate Kiss tinha 2.000 pessoas no momento da festa. Só para os senhores terem uma noção, de acordo com o dimensionamento da porta, aquela porta de 2 metros, fazendo aí, de acordo com o nosso cálculo, 4 unidades de passagem, poderiam ter 400 pessoas. Então, 1.600 pessoas a mais. Porque tudo é feito um cálculo. Eu sei que se eu tiver um número X de pessoas para estar transitando por aquela porta, eu tenho um tempo para estar evacuando essas pessoas. Quem aqui se lembra da morte no Jockey Club em Curitiba? Não foi incêndio, o que aconteceu? O dimensionamento da saída do projeto estava perfeito. Lá a capacidade de público era o público X, não vou me recordar qual era. E foi colocado ali 3 vezes mais o público. Um sujeito no meio levantou a arma e deu um tiro. O que aconteceu? Todo mundo quis ir embora da festa. Só que a saída ela não comportava. Resultado, tivemos uma morte, uma moça que foi pisoteada. Em meio àquele tumulto, ela tropeçou, caiu, e na hora do pânico, todos sabem que todo mundo quer salvar o que vamos falar, digamos assim, né? E acabaram pisoteando e ela morreu. Então, o que eu quero trazer aqui, né? Então, assim, é muito importante que seja cumprido o que está dentro do plano de segurança, seja cumprido no local. Hoje nós temos até a máxima do layout. Eu posso estar tramitando um projeto em que eu não apresente nenhum layout dentro da minha edificação. E no dia, eu tenho mesas, cadeiras, palcos, e isso também interfere no dimensionamento das saídas de emergência. Certo? É a mesma coisa que eu tramitar um projeto dessa sala, vamos assim bem dizer, e não dimensionar o projeto dessas cadeiras. Então eu vou ter essa largura para estar percorrendo até aquela porta, sabendo que aqui no local eu vou ter apenas esse vão aqui no meio da gente. Então são coisas importantes, desde da elaboração do projeto, certo? A conversa com o responsável técnico, essa conversa ética, tendo em vista de que nós estamos falando de segurança, e o cumprimento do local. Então o Corpo de Bombeiros vem trabalhando em fiscalização, tanto em eventos que não tramitam. Então eu tenho um estabelecimento, eu tenho uma chácara que não tem a finalidade de local de reunião de público. E lá no final de semana vai lá e realiza o evento. Isso não pode, foge da atividade. O local ele não é dimensionado, ele não tem as medidas de segurança atinentes para estar comportando esse tipo de atividade. Então nós estamos fazendo esse trabalho, até complementando aqui, que a fiscalização de locais que estão irregulares. Então o recado é simples, é que cumpra-se, né, o que está no projeto aqui. Vamos supor, eu tenho um bar ali que eu tenho uma capacidade, todos sabem que hoje, no local de de público, nós colocamos aquela placa de população máxima ali, certo? Eu tenho a intenção de, em vez de 400 pessoas, eu vou fazer um evento para 600 pessoas. Então, que já sempre venha, vá no Corpo de Bombeiros, nós estamos à disposição. Existem medidas técnicas para estar trabalhando com o público. Às vezes, uma edificação X, uma lanchonete, um bar, uma boate, foi dimensionada por número de pessoas, mas a possibilidade de aumentar essa população, contando que a crescente medida de segurança trabalha com isso, na legalidade. Que não trabalha na ilegalidade, porque a nossa fiscalização, cada vez, ela vai aumentar. Isso é óbvio, porque quanto mais técnico o nosso código fica, quanto mais locais de público estão sendo abertos na cidade, a fiscalização, obviamente, ela também tem que aumentar, para estar acabando com esse tipo de coisa. Acredito que seja isso.
O Corpo de Bombeiros vem trabalhando aí, está à disposição dos senhores para qualquer dúvida, certo? Qualquer eventual problema, nós estamos de portas abertas para estar solucionando o problema dos senhores, para estar enviando ou discutindo soluções técnicas para os locais dos senhores. Mas assim, o pensamento principal é que os senhores têm em mente que nós não estamos tratando aqui a respeito de recursos financeiros e materiais, nós estamos tratando de vidas. Por isso que é de fundamental a responsabilidade tanto do nosso Corpo de Bombeiros na fiscalização e na cobrança, quanto dos senhores do cumprimento do que está no projeto e no local. Certo? Acredito que seja isso, senhor. Agradecer a presença da assessora representando aqui o vereador Luciano Brito. Seja bem-vinda. Eu passo a palavra para o Glavin. Tem alguma consideração? Tá bom. Adilson. Mário. Projeto Bom, nós estamos aí na terceira semana discutindo esse projeto e depois nós vamos discutir aqui onde nós estamos chegando. Na semana passada saíram diversas coisas aqui, Tenente Edson, inclusive uma correspondência do município, né? Que nós vamos discutir ela já. Nós já vamos entrar, porque eu entendo o seguinte: as propostas que estão vindo, elas estão vindo de encontro do que é bom para todo mundo. O que a gente não vai conseguir é que quem não se enquadrar esteja estabelecido. Estamos falando da questão do proprietário dos bares. Tá? Algumas coisas que são questionadas, que dá para se encaixar, da outra não. Dentro daquela reunião que foi feita entre os proprietários e os músicos, muitas daquelas propostas estão de acordo e dá para a gente poder trabalhar. Nós estamos dizendo de acordo com a comissão, né? Não sei se depois nós vamos ter vai ter a mesma leitura de sair na questão do executivo. O que nós pensamos? Que nós precisamos de tempo para poder organizar, seria o tato, para que a gente pudesse regulamentar, principalmente a situação daqueles que não têm no seu alvará a questão de poder ter a música, né? Então, as propostas que foram vindo, nós fomos estudando. Essa semana, mesmo não sendo na comissão, os vereadores se reuniram novamente para poder trazer essas propostas. Eu vejo que o Tenente Edson vai apresentar e a gente vai poder discutir melhor isso aí. Mas o que a minha fala é em cima disso? De que a gente possa respeitar as leis que tem no município, mas que essa lei não ingesse demais as pessoas que gostam da noite. Não, que gostam da noite não, porque nem todo mundo que trabalha na noite gosta da noite, né? Mas as pessoas que trabalham na noite. Então nós vamos estar colocando propostas daqueles que não, que do jeito que está, que ele tem um horário para parar. Mas se ele quiser continuar, que ele invista no seu estabelecimento, que ele faça o tratamento acústico, que ele tenha o RIV, para ver qual que é o impacto que isso está dando. Então nós não vamos deixar engessada dizendo que você não pode fazer. Pode, tudo pode, desde que você cumpra as leis que vão ser estabelecidas, já estão estabelecidas, mas nós estamos fazendo algumas coisas para flexibilizar isso, para que realmente todos possam realmente tocar o seu comércio. A questão dos músicos, é claro que ele vai sempre se adequar dentro do que foi colocado. Se é para tocar das 6 às 7, não tocar, não tem público, mas nós vamos adequar dentro, porque quem responde é o estabelecimento. Mas é uma coisa que tem que ser determinante. Não dá para a gente questionar a prefeitura quando ela coloca que precisa ter acessibilidade. Isso é necessário, então os bares têm que ter isso. Também não dá, alguns bares ele começa lá com uma portinha e quer usar a quadra inteira para pôr mesa. Não é assim que vai funcionar, porque aí é um regimento, nós não podemos questionar, e não é o vereador que vai mudar isso. Tá? Nós temos que mudar a mentalidade do empresário, que vai ter que mudar isso. E eu vou dar um exemplo aqui, que o Vânia está aqui. Sabe? O Vânia eu conheço ele há muitos anos como gerente do Catarinense, ou por... Trabalhei 14 anos na rede Musamar, né? Você vê que Musamar já acabou quantos anos, né? O Vânia, ele tinha o Canarinhos ali na Paranaguá, e todo mundo sabe da situação do Canarinhos, né? Depois ele vendeu em
Ficou uma maneira insuportável, né, de tocar. E ele toca o outro bar ali na Mauá hoje, né? O Hangar, que tem toda outra estrutura. Tá? Mas viu que ele não tinha, mas aquele bar, depois o Osler comprou, não tinha como tocar aquele bar. Porque o problema não era o bar. Era o número de pessoas, era que invadia a rua e não dá, certo? Então não tem, a fiscalização tem que agir em cima de uma situação dessa, porque você está prejudicando toda uma região. E não é o dono do bar que está, o dono do bar está ali para vender cerveja. Mas um homem bonito desse jeito, um monte de gente vai querer tomar cerveja lá, né, mãe? Não tem jeito. Então são situações que vão se criando que você perde o controle. Mas você tem que procurar ou mudar o lugar, um lugar que tenha a condição de você tocar o bar, ou recuar um pouquinho. E isso nem sempre a gente consegue ter a visão, porque a gente acha que recuar é que você vai fechar, e nem sempre isso acontece. Bom, é isso. O Marco Antônio, com respeito ao tenente, tem alguma colocação, questionamento? Sim, na verdade, eu me sinto muito confortável para tratar desse assunto. Nós tivemos um primeiro momento e acho que era necessário que ele acontecesse da forma que aconteceu, suscitou um monte de dúvidas, questionamentos, até o nosso próprio posicionamento. Se era daquela forma, com aquela intensidade, se a gente podia ceder em alguma coisa, podia modernizar a lei. E por fim nós chegamos à conclusão que, respeitada, acompanhando a fala do Mário, respeitada a legislação, tudo pode. Né? A gente tem que coibir os exageros. E nenhuma lei vai atender a quem não quer cumprir a lei. Então, né, quem não quer cumpri-la. Então, não é para isso que nós estamos reunidos aqui. E a questão de segurança que o tenente falou, no passado, nós fizemos alguns TACs, né? Tem até alguns donos de bares aqui que tem, nós fizemos TACs, mas por falta de conhecimento, nós não nos atentamos para isso. Era um estabelecimento que tinha alvará, então naquela oportunidade nós não vimos nenhum problema. Vamos fazer um TAC, se não tiver impacto negativo ali na vizinhança, vamos resolver a situação desse jeito. Só que em algum momento nós nos atentamos e quando o bombeiro fez a avaliação para liberar o alvará, não estava contemplada a questão de execução de música ao vivo. Então, quando isso acontecesse, o público ia aumentar e aquela avaliação, ela já não tinha mais a validade para o alvará. Aí até essa discussão nos levou a cancelar alguns TACs. A gente tem feito isso, mas de uma maneira sem ser agressiva. Então, a gente está chamando os proprietários da prefeitura, explicando o que é que está acontecendo e por quê. E como era de se esperar, com essas pessoas, a gente tem sido muito bem recebido, a tratativa tem sido muito boa. Então, está claro que tendo boa vontade, a gente vai conseguir atender aos anseios de todo mundo. Vai ter o alvará, vai poder executar música, o vizinho vai ficar contente, a norma de segurança vai ser atendida, basta que nós tenhamos boa vontade. Tem uma legislação e se naquilo que é possível nós vamos modernizá-la. Então, a minha fala, tenente, é nesse sentido. Tá, Joia. Eu quero repassar. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre a fala do tenente Pirelli? Tranquilo? O tenente Pirelli tem outro compromisso, pediu para que se pudesse liberar ele antes do término da nossa reunião. Então eu agradeço, tenente, pela presença. Estendo esse agradecimento ao comandante, tá? E o que precisar de nós aqui, estamos à disposição. E o senhor fique à vontade para fazer a conclusão. Sim, eu também agradeço com certeza a oportunidade de estar aqui falando um pouco a respeito segurança das edificações, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como proceder. E a velha máxima, assim, segurança em primeiro lugar, e o Corpo de Bombeiros também está sempre aberto a sugestões. Estamos um órgão que
que está ali aberto todas as terças e quintas. Nós temos o horário das 9 às 11 horas na 7ª sessão, ali para tirar dúvidas dos senhores, esclarecer qualquer coisa mediante a essa temática de segurança contra incêndio e pânico. Até pode ir. Eu lembrei de um fato aqui. Fala o nome primeiro. Olá, eu represento o Estância Gaúcha. Para as casas fechadas, foi pedido que alguns funcionários fizessem o curso brigadista para poder atender a população. Qual o número mínimo de pessoas que essa casa aberta tem que ter e qual a necessidade de um brigadista nesse local? Para quantas pessoas, como vai funcionar isso? Tá, então nós, desde o início de 2012, com a vigência do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, novas normas de procedimento técnico entraram aí no rol de cobrança do Corpo de Bombeiros a nível do Estado do Paraná. Dentre essas cobranças, eu posso dizer que duas principais: o controle dos materiais de acabamento e revestimento, que é o controle dos fogos, né? Fogo anti-chama, etc., que foi um dos motivos que foi responsável pela morte de tantas pessoas na Botkiss. E a existência de um profissional ali dentro, uma pessoa com um treinamento básico de brigada de incêndio. Respondendo a sua pergunta, Olavo, a partir de um público de 100 pessoas, e que esse ambiente comporte, você é obrigado a ter um brigadista responsável. E de acordo com o aumento dessa população, nós vamos ter um aumento no número de brigadistas de incêndio. Porém, nós estamos agora, a nossa norma, nós encontramos, até eu no estudo dela, junto com o capitão Sandro, nós notamos algumas falhas nessa norma. Ela previa que, às vezes, um local de reunião de público, como uma boate, por exemplo, ela contemplava um número menor de brigadistas do que, às vezes, um condomínio residencial em altura. Certo? Então, a norma, o que eu posso dizer, por enquanto, a NPT 17, que é a norma de procedimento técnico que regulamenta os brigadistas, ela traz por enquanto ela traz isso, ela traz umas tabelas de acordo com a natureza da edificação, né? E qualquer edificação que tenha 100 pessoas vai precisar do brigadista de incêndio, concurso básico, certo? Nós temos vários tipos de profissionais de acordo com a complexidade da edificação, até às vezes uma brigada profissional, que no caso, muitos shoppings, hoje em dia, eles possuem, de acordo com a magnitude da edificação. Mas, enfim, o código está sendo reestudado e vai ser uma nova resolução. Algumas correções do código já foram feitas, e isso pode estar sendo alterado. Mas até o que eu posso dizer para o senhor aqui de imediato é que acima de 100 pessoas é obrigado a ter o brigadista de edificação. Tanto para dar uma resposta rápida no combate a incêndio no local, como até para ajudar na evacuação das pessoas em caso de pânico que possa existir determinados acidentes, etc., dentro desses locais. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, fechando, o Corpo de Bombeiros está à disposição, certo, para qualquer dúvida e esclarecimentos. E agradeço até a atenção de todos e o convite aqui do Tenente Edson e das demais autoridades. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, então, nós recebemos aqui um descritivo do Poder Executivo através do secretário de Gestão, que é responsável pela fiscalização, ao qual o Marco Antônio é diretor, e nós pegamos as propostas que eles mandaram e anexamos nas propostas que nós já tínhamos deliberado pela comissão, anexamos junto e fizemos aqui uma coletânea. Só que antes de falar dessa coletânea, eu gostaria de passar para vocês algumas das situações que contribuiu para que se chegasse a isso. E de repente pode servir de alerta para alguns conhecidos de vocês, que eles identificaram na fiscalização. Eles colocaram aqui, barulho proveniente do som, tanto do som como dos clientes, após o horário estabelecido. Horário avançado de funcionamento. Vandalismo
sujeiras e gritarias, sujeiras em calçadas e gritarias após também o horário permitido. Não possuem estacionamento de veículos ou insuficiente para o tamanho do estabelecimento. Isso aqui é complexo, mas é a questão dos veículos que estacionam nas entradas, nas vias rebaixadas das residências. Utilização irregular do passeio público, ou seja, aqueles que excedem tanto no espaço que tem que se deixar para a travessia dos pedestres, como excede também o limite estabelecido pela Prefeitura. Proximidade de residência, edifícios residenciais, com reclamações na ouvidoria através do 156, perturbação do conselho. Utilização de locais com estrutura rudimentar e área aberta. Não possui acessibilidade, banheiro, acesso ao imóvel, edificações antigas. Obras sem habites, funcionando lá o bar, a lanchonete, outros sem o habites. Iniciam atividade de som ao vivo antes de consultar a Prefeitura. Algumas situações que ocorreram. Desconhece os níveis de produção de som permitidos de acordo com a Lei Municipal número 2018-97, local e horário. Então, esses são alguns apontamentos que eles fizeram no tocante a essa questão da fiscalização. As propostas que nós estamos encaminhando, tanto da comissão como da Prefeitura. O horário de funcionamento para os locais aonde sejam abertos durante a semana até às 23 horas e no sábado, domingo e feriados até às 0 horas. Isso para os locais abertos. O local fechado ele não está aqui, porque ele tem o isolamento acústico, certo? Quantidade de mesas. Nós fomos até a Prefeitura para verificar, porque foi falado que não tinha uma regra. Existe a regra. Eu peguei aqui, a Lei Complementar 881 estabelece os critérios das mesas. E ela está à disposição agora no site da Prefeitura. Aqueles que forem verificar, não conseguir acessar, qualquer um de nós, vereadores aqui dessa comissão, poderemos estar passando para vocês isso daí. Basta solicitar ou passar o e-mail, nós repassamos para você, bem como até a própria secretaria, não, Marco Antônio, poderá estar disponibilizando para vocês. Aqui existe até um mapa. Qual a metragem da calçada tem condições de estar mesmo? Tem a resposta. A maioria das calçadas de humanidade, exceto ali próximo da UEM, tem umas calçadas muito estreitinhas, né? Naquela não tem jeito. Mas essas de 3, 4, 5 metros, qualquer uma dessas, ela absorve. Porque eu fui multado na minha vez, eu recolhi as mesmas, certo? Só que eu tenho relacionado, pessoalmente, Vale Maringá, aquela calçada menor que a minha, e às vezes eu preciso na rua, que isso vai mais de 10, 15 anos. Então, para fiscalização, eu vejo que para um tem que ir na rua. Eu tenho vários, eu trago a foto para vocês, que eu bati a foto, está na rua, mesa na rua fazendo bingo. Isso é na rua, no lugar que está toda a casa, tem mesa colocada para fazer bingo. Eu acho que isso é um absurdo. Nós vamos terminar tudo aqui, aí nós vamos fazer a discussão, a gente abre novamente. Tá? Tranquilo. Não, nós vamos Vai entrar aqui também. Tá? Vamos fazer tudo para a gente entrar, né? Então, a questão da quantidade de mesas por espaço linear definido, isso aqui eu vejo que ele tem que ser padrão mesmo. Se é para um, é para todos. Tem que ser. Né? Posicionamento das mesas e aparelhagem de som, né? Foi feita algumas sugestões em cima disso. Locais para música ao vivo, somente em ruas e avenidas comerciais. Residenciais não vai poder. Certo? Isso daí nós tínhamos já deliberado também sobre isso. O RIF. Estabelecer, nós estivemos conversando na comissão na segunda-feira, para aqueles espaços aonde vai utilizar o som até às 11 horas
ou até às 0 horas, que é aberto, nós consideramos que não haveria necessidade do RIP para esse espaço. Para o espaço que tem fechado, tem isolamento acústico, aí entraria as casas noturnas, entraria o pessoal, esse vai ter que ter o RIP, porque ele vai ultrapassar o limite estabelecido pela lei, certo? São sugestões, depois nós vamos estar conversando em cima disso. Alteração do contrato social. Conversamos já na prefeitura, todos aqueles que estão com o alvará em dias, estão com a BITS, ele poderá entrar com um pedido de alteração do contrato social. Isso nós já orientamos vários que estiveram aqui, né, para ir até a prefeitura para entrar com esse pedido de alteração. Qual que é esse pedido? Para que no seu alvará seja acrescentado a música ao vivo ou a música eletrônica. Por quê? Essa foi uma das questões que houve algumas notificações, tá? Depois nós abrimos, só anota, tá? Para depois eu vou abrir para vocês fazerem o questionamento e nós daremos as respostas. Nesse caso, né, se você pedir para fazer a alteração do contrato social, vai ser emitido para você o TAC, que vai ser provisório. Aí nós estávamos conversando qual vai ser o critério, porque se você entrou com o pedido, se demorar, dá um TAC para você de 90 dias, e 90 dias não ficou pronto, você não pode ser penalizado porque a prefeitura não cumpriu com a parte dela. Mas o que fazer? Nós temos algumas sugestões que nós andamos conversando, depois eu posso até passar para o Marco. Inscrição municipal, Maringá e de outros municípios. Só para esclarecer para vocês, eu acho que houve um desencontro de informação. Em nenhum momento nós dissemos que os comerciantes iriam ser obrigados a contratar os músicos que tivesse cadastrado na ordem dos músicos. E eu fui fazer um estudo, inclusive alguns já deram uma orientação, e nós verificamos que o Supremo Tribunal Federal houve uma ação sobre isso, né? Não é nem no nosso estado, né? Fora do estado, e essa ação ela não obriga que você, músico, esteja cadastrado, certo? Ela deixou facultativo, não é obrigatório. Cadastrado ou documentado? Isso. Ele precisa ter um cadastro. Isso, um cadastro filiado, né, à Ordem dos Músicos do Paraná. O que nós estamos sugerindo? Nós estamos sugerindo que haja um cadastro dos músicos junto à prefeitura, certo? Esse cadastro não implica nada para o contrato ou não desse músico. Essa sugestão partiu do próprio município, que ela não estava contemplada aqui, ela veio nessa solicitação do município. Então, essa contratação do músico não está vinculada à questão dessa fiscalização da prefeitura sobre isso. A fiscalização da prefeitura está afeta à questão do alvará, a questão do som alto, a questão do excesso de cadeira e a questão do excesso de espaço, né? Pode ser no futuro nós deliberarmos sobre isso, mas eu acho que nós não podemos entrar nessa seara agora, nesse momento. O entendimento é o seguinte: o fato de ter um cadastro único no município, porque o som alto ele pode ser uma guerra, né? Na hora do dono do bar ou o dono do som, ou o músico. Então nós vamos saber, porque quando é o dono do bar, está ali identificado, ele tem que ter o alvará e tudo mais. Quando pode sobrar alguma coisa para o músico vai cuidar disso também. Então o fato dele ter o cadastro único na prefeitura, vamos ter o cadastro também, porque ele é uma pessoa. Porque lá está o cara lá tocando, alguém vai lá pagar para ele, recebe, não existe nada mais. Qual que é a documentação que vai provar que esse cara é um músico? Qual o documento dele? Olha, nesse momento... Qual o documento dele, pessoal, que prova que ele é um músico, ele pode ser cadastrado para ser contratado? Tá, o que você comprova que você é músico? A minha carteira de músico, eu pago há quase 30 anos. E aquele que é músico e não paga? Então ele não tem como provar que ele é músico. Mas você não tem a obrigatoriedade? Não tem obrigatoriedade? Não tem, Não dá para o município pedir.
Então nós vamos ter que acordar a missão da Ordem dos Músicos do Brasil, acabar com o PUT. Não, você não está entendendo. A fiscalização não pode partir do município e nem dá para a gente pôr na lei por causa disso aqui. Então, talvez o Ronaldo vai poder explicar um pouquinho O cadastro na Ordem dos Músicos continua, é facultativo. Você está entendendo? Nós não podemos colocar aqui para o município fiscalizar. Eu quero dizer assim, Tenente, que qualquer um pode se cadastrar como músico na prefeitura, então. Na prefeitura pode. Qualquer um. Mas ali tem que ser músico, não é? Então, mas eu digo assim, Não é, Ronaldo? se cada um puder fazer um cadastro lá para dizer que é músico, então os bares vão contratar essas pessoas que estão no cadastro, não é isso? Isso. Ronaldo. Eu acho que quanto a essa lei, Tenente, essa lei ela foi de um grupo de músicos julgado em 2000, que criaram uma forma de tentar tocar e não ser fiscalizados. Entraram com recurso em 2003. Foi julgado ano passado. O Supremo Tribunal deu a favor de um grupo de músicos de Santa Catarina. Não significa que essa lei é para todo o Brasil e não está para o Paraná. Certo? E tanto que o Supremo Tribunal, deixa eu levantar aqui, ele diz o seguinte: se cada músico quiser entrar com uma ação contra a Ordem dos Músicos, referente à fiscalização de carteirinha, aquelas coisas todas, ele tem que entrar com uma ação. Aí cada músico tem que entrar, procurar um advogado, pagar uma quantia e tal, para poder ser liberado. A Ordem dos Músicos, eu quero explicar mais uma coisa aqui para vocês, para todos, que a Ordem dos Músicos aqui de Maringá, eu acho que todos devem estar sabendo, em nenhum momento nós fiscalizamos no sentido de obrigar o sujeito proibir que o músico toque. Não, a gente tenta fazer uma organização, uma orientação para que o músico ele seja documentado, porque a Ordem dos Músicos ela regulamenta a profissão do músico, apenas isso. Então a gente quer dar o direito do músico para ele trabalhar e ele tem um direito, de ele poder também ter um local onde que pode ser aceito. Eu acho que o que o Bebezão está falando é mais que certo. O músico, ele para ser representado, tem que ter uma profissão. A carteira de músico dele é uma carteira de órgão federal que libera para que ele possa estar tocando. Então, nada contra o músico que queira fazer a carteira e seja regulamentado. E ele, por sua vez, se caso a prefeitura queira, tem uma lista de músicos que a gente pode orientar aos donos de casa, que esses músicos não criam problema, não causam problema para a sociedade. Nós vamos deixar para nós discutirmos isso. Só para responder ao questionamento, um comerciante nos procurou colocando exatamente isso. A partir de agora eu não posso contratar o músico se ele não tiver a carteirinha, porque ele tinha lá um que não tinha a carteirinha. Eu falei, olha, a princípio nós não estamos verificando essa questão. Já se cogitou e está na pauta. Mas nós temos que. Mas eu sou a favor ainda. Todos, independente que você seja da Ordem dos Músicos ou não, o músico, Bebezão, ele tem que ser contratado, para isso ele tem que ser uma microempresa para que ele possa representar e que possa ter benefício. Complemento, vamos terminar. Só sobre o assunto. Não, nós vamos ficar aí. É porque acontece o seguinte: como não tem essa fiscalização, vai entrar sempre naquele problema de que todo mundo pode tocar e não se cria uma tabela, tem gente que toca de graça, então fica sempre essa confusão que é aquela passar. Mas assim, eu acho que ainda é uma questão cultural. A gente pode conversar isso bem mais à frente. Vamos tratar. Nós estamos tendo avanços, Ronaldo. Não vamos descartar. Estamos tendo avanços. Tá, vamos sentar. De repente nós podemos fazer uma reunião somente com os músicos. Nós temos pontos para isso. Está entendendo? Porque nós temos que acertar a situação de onde vocês vão ter que tocar. Não é verdade? Aí depois tem que ter o local, senão nós não vamos conseguir. Senão só na casa das pessoas. Vamos lá. Liberação da lateral. Isso aqui
em alguns casos, onde exista comércio, houve uma solicitação de que se liberasse para que colocasse mesas e cadeiras também na lateral. Isso é para aqueles espaços que estão em esquinas, certo? Nós estamos verificando a possibilidade de que essa esquina, né, seja feita a utilização mediante autorização dos vizinhos que ali estão. Se um não der a autorização, não utiliza o espaço. Eles concederam o espaço e tiver um número X de denúncia no 156, perde o direito também de utilizar aquele espaço. Estamos caminhando nessa ideia, tá? Estamos caminhando. Espera aí. Esquinas. Nos vizinhos, naquele caso que nós tínhamos falado de empresas que fecham, isso nós vamos passar para a prefeitura, como eu disse, e vamos ver a opinião deles sobre isso. Tá? Inicia uma atividade de som antes de constar a prefeitura, nós já falamos lá na própria reclamação. Existe alguns empresários do ramo que nos colocou que ele desconhece os níveis de som em que ele pode utilizar no espaço dele. Aí nós fomos tentar acessar o site da prefeitura e tinha realmente uma deficiência para acessar isso daí. Então nós estaremos enviando para a prefeitura um documento em nome da comissão para que se faça uma ampla divulgação sobre isso. Porque ninguém pode, depois da divulgação, né, o Marco Antônio, alegar desconhecimento da lei. Então, existe hoje uma lei municipal com base numa lei federal que define os limites, né? E muitos têm conhecimento disso, tá? Vou deixar você dar uma segurada para me fechar. Aí você volta, tá? Eu já volto aí. Deverá, nós já praticamente falamos isso, não tem como você que não tem o alvará e não tem o habites ir na prefeitura pedir esse TAC. Porque se você não está com a sua documentação em dia, não adianta nem ir lá. Vai ter que acertar primeiro a sua documentação para poder ter esse benefício. Aí existem situações em que nós já colocamos na comissão antes, que tem casos pontuais, aonde existe uma grande reincidência em fatos que contraria a norma. Aí nós vamos ter também que estabelecer critério, como disse o próprio vereador Mário Velho, sobre o desrespeito da norma. E no caso, eu sempre digo o seguinte, todo mundo tem direito a uma chance. Mas se você não aproveita essa chance que lhe é dada, aí nós temos que ampliar a questão da fiscalização em cima dela. É ou não é verdade? Você teve condições, foi dada a oportunidade, aí entra o bom senso. Temos que dar a oportunidade para você fazer a correção, né? O que não pode é você chegar lá e já ser penalizado de imediato. E me parece que não ocorre isso. Diz que primeiro tem que ter uma notificação, não cumprida a notificação, aí que se faz a multa. É isso, né, Marcos? Em alguns casos, né? A questão da regulagem do som. Isso aqui acaba vinculando a questão do cadastro do músico na prefeitura. Porque existem alguns proprietários que ele fala para o músico baixo o som. Aí o músico, por conta, ergue. De quem que vai ficar a responsabilidade, como diz o próprio Mário, tá? Ergue o som. Aí ele vai ter que gravar o proprietário falando para erguer. Aí o proprietário vai ser responsabilizado. Pessoal, até agora, essas situações aqui, o que nós temos de positivo? Houve um consenso na questão do horário e tivemos uma abertura da prefeitura que não tinha para que os senhores pudessem ir até lá e fazer esse pedido, né, para o ajustamento, e eles estão abertos para ouvir. E vai ser analisado caso a caso, tá? Caso a caso. Isso é o que nos foi colocado pelo secretário na presença
do diretor. Então eu volto, vamos estabelecer aqui, porque nós já começamos atrasado, até peço desculpa a vocês, que marcaram um outro evento aqui, que as licitações hoje da Câmara, nós temos que filmar e deixamos ela publicamente, que nós estamos pregando a transparência. Então eles tiveram que utilizar esse espaço por causa das câmeras, por isso que nós atrasamos os 25 minutos. Mas eu vou abrir agora para vocês, vamos colocar aqui 2 minutos, tá, para fechar, né? Se usar um, melhor para nós já fechamos rapidinho aqui. Mas vamos abrir 2 minutos, vamos escrever também, né, Mário, para poder... Deixa eu marcar aqui para nós não perder o foco. Tá? Nome? Antônio? Márcio. Só um minutinho, Márcio. Quem mais? O senhor ia completar, né, a fala? Qual que é o nome? Antônio. Chico. Marcos. Mais alguém gostaria de falar? Sobre o assunto, viu? Vamos se ater ao assunto. Sim. Eu peço aos que forem falar que anuncie o nome antes, porque depois nós fazemos a ata das vossas falas. Tá? Eu sou músico, eu vou fazer uma pergunta, até porque eu também estou estabelecendo informação. A pergunta é sobre essa lei que existe para o municipal, sobre o volume de decibéis, certo? Então eu vou falar porque eu tive estabelecimento aqui na Serra Azul. E eu tive tratamento com engenheiro de áudio e tudo, e acontecia o seguinte, eu tinha que cumprir estabelecido de 45 decibéis, só que quando a gente fez esse estudo, por exemplo, a própria avenida aqui, o barulho dela, da cidade... Era um barulho de aproximadamente entre 80 e 90 decibéis, ou seja, era impossível de eu aplicar aquele volume estabelecido dentro do meu estabelecimento, com equipamento de som e tal. Então a pergunta é se esse pode, de repente, não é uma coisa que precisa ser revista também, até pelo próprio crescimento da cidade, porque eu moro num local eu moro lá há 30 anos, que há 10 anos atrás parecia o sítio, de tão silencioso que era. Agora a própria coisa urbana da cidade, trânsito de veículo, duplicou o volume. Então uma coisa de repente que não sei como funciona e também não está muito esclarecida para fazer pesquisar. Vou deixar. Tá. Vamos, tá anotado, não? E vamos ver se nós trazemos já uma resposta para a próxima reunião. O Antônio. Essa lei do horário vai poder começar a fazer música após a alteração do contrato? Não. Isso que eu acabei de falar, o senhor vai entrar com o pedido de alteração, eles vão fazer uma análise e vai conceder o TAC. Com o TAC o senhor vai poder fazer, dentro do horário determinado. Não posso fazer. Não, o senhor pode ir já lá na manhã, já dá a entrada. Pode entrar. Pode fazer o protocolo. Fazendo esse protocolo, já pode fazer a música ou tem que esperar? Eles vão fazer o estudo e vai dar a resposta para o senhor. Qual vai ser o tempo, mais ou menos? Imediatamente o senhor não pode fazer. O senhor precisa do seu escritório de contabilidade, ele tem que entrar com um pedido de inclusão de ramo. E aí, lá no seu alvará vai estar estipulado a autorização segundo aquela que o senhor pediu. Então, para execução de música ao vivo, ou execução de música simplesmente ao vivo, ou por máquina, por exemplo. Mas para isso o senhor precisa alterar o seu contrato social. Isso não é um procedimento extremamente rápido. Então, primeiro o senhor precisa alterar o contrato e depois solicitar a inclusão de ramo. Aí vai toda aquela parte de fiscalização de toda a abertura do bar, novo, normal? Ou... Não. Porque nós pedimos uma outra vez, aí como foi bombeiro, foi todo mundo.
e o alvará está tudo certo. Aproveitando a fala do Tenente Peirelli aqui, o bombeiro sim vai avaliar o senhor novamente. As demais questões não, mas o bombeiro já foi avaliado. Porque a realidade que o senhor tem hoje, o bombeiro avaliou e o alvará que o senhor tem é segundo essa. A execução de música provavelmente vai trazer um público maior que carece de uma avaliação diferente, que aí o bombeiro irá novamente, mas apenas o bombeiro. Se a situação é a mesma do alvará. Mas então o senhor precisa procurar o seu escritório de contabilidade, solicitar alteração contratual, se eventualmente já não tiver lá, se aí com a alteração concluída, aí solicitar a inclusão de ramo. Inclusive, só para reforçar, eu acho que é Irineu, que tem um bar lá no lado do CSU, ele me ligou ontem, eu falei com ele a semana passada, e o contador dele já fez todo o procedimento na prefeitura e já deu entrada. Então, a abertura que eles fizeram para a comissão lá já está acontecendo. Tá joia? Certo, senador? Tico. Então, eu encaminhei ontem, tenente Marco Antônio, para o meu contador, entendeu? Aí eu expliquei que tinha que incluir o contrato social. Aí meu contador falou que não precisava incluir o contrato social. É só um requerimento para a inclusão no alvará de música ao vivo, né? Tem que incluir isso aí no contrato social também? Ele tem que incluir porque a formalidade jurídica daquilo que você vai exercer a atividade, ela se inicia no seu contrato, é a certidão de nascimento da empresa. Sim, então sim. Lá vai descrever o que é a empresa e o que ela vai fazer, qual é o objeto dela. Já protocolaram, que deve ter protocolado hoje na prefeitura, né? Mas mesmo protocolado na prefeitura, então no final de semana, no caso, eu já diminuí bastante, já diminuí minhas caixas, são até o meio ambiente, está até baixo, está bem baixinho mesmo, já conversei com todos os músicos, eu dependo da música ao vivo, né? Então, realmente, antigamente estava meio alto o som mesmo, agora a gente abaixou bastante, está bem controlável mesmo. Eu estou mesmo, estou dentro do bar, estou tomando conta, não estou deixando mais. Às vezes eu saio na calçada, o som está ficando mais para dentro, não estou deixando nem chegar muito na calçada. Converso com meus vizinhos que moram lá, entendeu? Os vizinhos, converso com o vizinho que mora ao lado, o vizinho que me empresta o espaço, a calçada dele, outro vizinho do lado de casa, nunca reclamaram comigo nada. Domingo conversei com outro vizinho que mora em frente, também não tem objeção nenhuma. Aí por isso eu queria saber, não tem como a gente saber os estabelecimentos que estão penalizados demais, os que estão de menos, no caso de 1 a 10, qual o estabelecimento que está muito difícil de trabalhar ou que está menos pesado? Eu não sei onde está cabendo a mim, entendeu? Está cabendo a mim que eu realmente a fiscalização foi lá, vou me mudando, não estou certo, tudo deu. A partir desse momento já diminui bastante meu trabalho, estou procurando trabalhar, diminuir o som. Eu queria saber assim, até que nível que dá a minha lanchonete, entendeu? Se ela está muito a perigo demais, não está dando. Os colegas também aqui me digam, eles querem saber a situação que está cada um, a gente não tem direito de saber isso aí. Bom, enquanto esse processo que o tenente descreveu aí, ele não se concluir, não pode executar, porque senão não teria lógica, né? A gente fez baseado na legislação e agora a gente autorizar sem que ela seja cumprida. Aí é o que o senhor Antônio falou, né? Aí nós caímos em contradição. Então o que nós nos comprometemos a fazer é dar as orientações para vocês apresentarem o documento como tem que ser e dar prioridade nisso. Agora, autorizar a exercer enquanto isso não se concluir, nós não podemos. Mesmo que o som mais baixo, não tem. Porque, na verdade, é assim, o volume de som que é produzido, ele é decorrente de uma autorização concedida. Então, o negócio aqui é legalizar a execução de música. E aí o volume que ele vai ser produzido, pode ser que depois, mesmo tendo a autorização, a casa extrapole. Né? Então não é apenas, não é só por causa do volume de... mas mesmo tem autorização no caso. Se acontecer uma reclamação posteriormente, quer dizer que a gente está impedindo a lei. Mas eu digo, mas é o seguinte,
que nem, não sei se você procurou, mas você tem que procurar o município nesse momento e procurar fazer o TAC, alguma coisa, né? Se você está fazendo isso, e daí você também tem toda a legislação. Se você estiver dentro dela, o vizinho pode reclamar. O problema não é o vizinho reclamar, o vizinho é você estar fora da lei. Certo? Porque a reclamação, de repente, incomoda um, incomoda outro. Isso aí e o cara pode reclamar sem razão. Então não é esse. Porque se cada vez que reclamar, a fiscalização for lá te multar, eu pego, eu sou seu inimigo, vou lá e te acabo com o seu negócio, né? E não é assim. A pessoa que você identifica quem está me denunciando, eu não sei, porque se não tem identificação, como eu vou saber? Não se preocupe, até um opositor da gente, uma pessoa que às vezes não gosta de mim, outra pessoa que é opositor, uma pessoa que não é tanto, né, não é tanto meu amigo, chega lá, pode denunciar eu, dizendo que eu estou trabalhando certo, a lei, eu estou fora da lei, porque eu digo que eu estou errado. Tá. O pensamento nosso da comissão, já tivemos conversando sobre isso, é que após você dar a entrada no procedimento da inclusão do ramo, né, música ao vivo, música eletrônica, preencheu todos os requisitos, preencheu, fez tudo que manda lá a prefeitura, as exigências, fez, aí que seja concedido, é o que nós estamos pleiteando, o TAC. Por quê? Porque essa tramitação, ela pode demorar 90 dias ou mais. Então, o que nós não queremos é que o comerciante em si, somente aquele que está buscando se adequar, ele tenha já uma sanção de não poder funcionar enquanto estiver tramitando o procedimento. Isso aí está sendo conversado, está sendo amadurecido a ideia, porque se você está preenchendo os requisitos, eu entendo que você poderia ter uma autorização dentro do limite. Agora tem um detalhe, essa autorização com critério de horário, critério de você não cumprir a norma, podendo até perder o direito de ter definitivo, não é verdade? Porque se você está tendo um benefício, você tem que valorizar isso, né? Aí mas vamos. Mas nós vamos ajustar. Marco, o microfone já tá lá. Na verdade, os dois perguntaram a mesma dúvida que eu tinha, né? Hoje eu falei com a minha moça da contabilidade sobre a mudança. Ela falou que o meu primeiro passo queria que ir atrás de ter o RIF. Não. Então, por isso que eu queria. Ela não sabe fazer, eu estou com montadas também. Eu quero saber quem que tem que tomar a iniciativa, eu ou ela tem que ver isso? Mas ela não está passando informações para ela, que ela passou para mim que tem que ter o RIF, mas. O seu espaço ele é aberto ou é fechado? Então, o espaço está aberto. Tem os dois? Tem os dois, Aí ficou fechado. Tem que ver o seu objetivo. Se você for trabalhar dentro da lei que a gente quer aprovar, qual que é o bar? Casa da Avó Bar, na Cruz da Cunha. Marco. A exigência para bar, ela é condicionada, ela ocorre em razão de impacto negativo, ou seja, de estacionamento, ou de barulho, ou do uso inadequado da calçada. Então o bar é um desses três aqui. Se a sua casa é um local que já passou por um desses três aqui, você não necessariamente vai precisar do RIF. Você entraria nessa mesma ideia. O TAC pode ser feito com você. Vamos supor que você tenha cometido algum excesso no passado, mas olha, eu vou me adequar à lei agora, não tem problema nenhum. Você vai seguir no que está combinado aqui. Se você eventualmente descumprir, aí você perde o direito e aí é solicitado o RIF para você. Agora, eu não sei exatamente qual é o histórico da sua casa. Né? Vamos supor que a sua casa seja uma casa que recorrentemente tem problema, você nem se enquadra no que nós estamos falando aqui. O seu negócio é rígido aí. Não, porque eu falei para ela, que ela atendeu, que tinha que incluir música ao vivo no alvará.
E para isso teria que ter o RIB. Então ela também não está sabendo. Ela tinha que ir na prefeitura e colher as informações. Né? A produção desse RIB que ele está perguntando, quem que vai? Não é isso que ele está perguntando. Quer saber quem vai fazer a produção desse RIB? Não. É só engenheiro? Não é isso não. A intenção minha, na verdade, é incluir no alvará. Mas para isso vai tempo, vai dinheiro. E eu lá sem música ao vivo também distante, sem música ao vivo, não estou pagando nem funcionário, estou prestes a fechar as portas. Realmente caiu 70% do movimento. Eu quero incluir música, mas eu preciso ter um tempo, um fôlego, para me continuar trabalhando, para me poder pagar os meus fornecedores. Então, é isso que eu preciso. Não existe grande despesa nisso, não. Na questão de mudança de alvará, não. Ou se você pode ter despesa se você for fazer a opção de elaborar um RIB para trabalhar com música depois da meia-noite. Aí você vai ter que fazer toda uma acústica, aí você vai gastar. Mas se você for trabalhar na questão normal dentro dessa lei, você não tem despesa, porque a mudança de alvará, a despesa é muito pequena. Não, é o que eu falei, incluir no alvará mesmo. Tá, isso vai envolve dinheiro e tudo mais. Você pode fazer um TAC. Tá, então agora fazer o TAC. Então isso que eu não soube informar e está tendo um conflito de informações. Eu sugiro que ela vá até o setor, colha as informações, porque como nós falamos aqui anteriormente, para se ficar dentro do critério das 11 e das 0 horas, não precisa disso. Agora, se você for funcionar após esse horário com a música, você já vai ter que preencher, vai ter que ter o RIB, vai ter que ter todos os... Mas eu acho que para você, nesse caso aí, nesse primeiro momento, você podia acertar uma situação e depois acrescentar outra. Exatamente, isso o meu mas esse caso também, você falou que entrando por amanhã, ainda não tem uma ideia de quanto tempo, dias demora, tempo, para ser... Mas é que assim, a sua primeira preocupação é esclarecer, a gente precisa esclarecer para a sua contadora o que ela precisa fazer. Então, você não tem como entrar com TAC amanhã, porque você não tem no seu contrato social essa atividade. Então, você precisa primeiro dizer isso a ela. E se ela tiver dúvida, pede para ela ir lá na prefeitura amanhã. Não serei eu a pessoa, tá? O tenente até tinha me pedido, e eu não passei para ele o nome de uma pessoa que a gente vai deixar à disposição de vocês. Então, a pessoa tem dúvida, vai lá na prefeitura e já vai falar com a pessoa que tiver que falar. Mas a sua contadora, se ela quiser ir lá amanhã, eu explico para ela o que ela tem que fazer. E depois eu comunico para o tenente quem é que vai ser, como é o nome da pessoa que vai atender vocês lá. Porque fica melhor que você já vai direto na pessoa. Tá joia? E a elaboração do RIB realmente é legal. Mas a lei não está pronta. Não tem lei ainda. Nós estamos correndo atrás para regularizar. Nós queremos, né? Entendeu? Hoje o que está é a lei que fiscalizou. Não está que cada caso é um caso. Vamos pela ordem. Tranquilo isso, né? Não. É o Sidney. Não, é aqui. Vamos. Eles estão fechados todo esse tempo. Não só as casas, mas como os músicos também, eles vão ficar parados durante esse tempo. Eu sou um dos sócios da Casa da Avó também. Mas assim, fechado por quê? Por que está parado o som lá? Por quê? Porque não pode tocar? Não. Até as 10 a gente vai poder tocar, no seguinte... Não, receio, não tem? Que música é? É que você não tem o alvará. Porque não tem o alvará, isso que a gente vai incluir... Não, no começo... Não, porque ela... Depois eu saiba que teve fiscalização, e daí eu estou correndo atrás de mudar o alvará, sabe? Eu tive fiscalização rotineira assim, dos fiscais passar lá e constatar que tinha música ao vivo. Por isso que eu estou correndo atrás de incluir o RIB. Só que isso depende de injetar dinheiro, né? Muito dinheiro Viu, Marcos? Só para nós concluir, ficou... Viu, Marcos? Vamos... Eu só quero fazer um esclarecimento para ele que eu acho que serve para todo mundo. Eu acho que quem de vocês que conhece a Casa da Avó? Olha, você não tem como fazer RIB lá. É uma casa de madeira, como é que você vai fazer isolamento acústico?
Só se você demolir e fazer outra. Não, mas ali fora você faz Como é que você vai fechar? É um bar aberto, né? É um bar aberto. De madeira? Não, na sua casa é uma casa aberta. Não é ali né? Como é que você vai enclausurar o som ali? Então, aí se você decidiu investir, aí é uma outra história. Aí não é disso aqui que nós estamos falando. Se você falou, não, eu vou gastar 100 mil e for acústica, aí é outra história. Aí fica dentro do padrão. Aí você fica dentro da lei, que já tem regra e tal. Mas isso aqui tudo é para não levar vocês a fazer grandes investimentos, porque teria que se programar, né? Tem um horário definido, então se você falar, olha, eu quero tocar depois de meia-noite, bom, aí você vai ter que fazer o investimento que você está falando. Então, nesse momento, você não tem que se preocupar com o RIF. O RIF, em qualquer lugar, se você for pensar no pastelão, ele vai, como é que ele tem? Ele tem que fechar a casa dele. Toda de vidro, sei lá como é que ele vai. No hangar mesmo, como que vai? No hangar, como é que meia-noite. Pessoal, vamos aqui, senão nós vamos até mais tarde. Só para o Marco ali, para concluir, Marco, houve a deixa de você pegar amanhã a sua contadora, ele está lá à disposição para esclarecer para ela, para você não perder tempo. Já vai com ela lá, ela já dá a entrada amanhã mesmo, depois do almoço, já te adianta o lado lá da sua empresa, tá certo? Sidney, para concluir. Bom, ok. Como o Marco Antônio fez um comentário a respeito do documento contrato social. Há casos que já tem um termo com a prefeitura e que esse serviço não está constando no contrato social. Então, as casas que estão nessa situação teriam que fazer a inclusão no contrato social e apresentar para a prefeitura, novamente, correto? Então, para esclarecer quem já tem o TAP. Quem não tem o TAP e que até a promulgação da lei, que foi notificado, não vai poder continuar com o som se ele foi notificado ou não. Essa é uma pergunta que os donos de bares têm um anseio. Muita gente me liga, quando a gente está nesse trabalho com a Câmara, perguntando, mas até quando a gente vai ficar sem som e tal. Eu tenho passado uma explanação para eles da seguinte forma. Se você foi autuado, é melhor você se enquadrar dentro da autuação, não fazer. Se você não foi autuado e quer correr o risco é seu. Agora, se você vier a ser autuado, vai parar também. Então a pergunta é assim, enquanto não se promulga a lei, como os donos de bares devem se comportar, os que fazem som e que não foram autuados, que não tiveram reclamação nos 5 meses? Esse é um questionamento, depois eu vou ter mais. Se responder, eu agradeço. Bom, para essa primeira questão aí, se ele não tem no alvará dele, ele não pode executar, né? Ele só não foi ainda visitado pela fiscalização, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Então, enquanto ele não passar por esse processo aqui, ele não tem autorização legal para fazer. Ótimo, esclareceu. Acho que isso era mais para ajudar o pessoal que está com dificuldade de entender o procedimento que está acontecendo aqui com a Câmara e a comissão, tá? Um outro detalhe, foi falado sobre horário. O tenente Edson leu aí a respeito, eu vou fazer uma mençãozinha aqui. 23 horas nos finais, durante a semana, saudável, muito bom. A gente eu acho que os bares vão fazer um trabalho de trazer o público mais cedo para aproveitar a música ambiente, que vai ser bom. Até para nós que vamos querer trabalhar um pouquinho mais cedo, trabalhar até na madrugada, difícil. Nos finais de semana e feriados, onde foi colocado feriado, eu acho que cabe um adendo, acho que seria véspera de feriado, né? Ok. Porque o feriado já enquadra como semana ou como um domingo, porque o pessoal já vai querer trabalhar no outro dia, então acho que é bom fazer uma correçãozinha ali para depois não ficar esse questionamento lá com o Marco Antônio, né? É feriado, não é, então, né? Sobre a lei 881, mesas na calçada, né? Hoje ela contempla uma situação. Essa colocação que foi feita pelo tenente Edson, que a comissão dos vereadores discutiu fora da nossa participação, ela vai ser implementada na lei ou só nessa discussão das músicas aí? Como é que vai ser isso aí?
vai ser feito um adendo, um aditivo nessa lei 881 para permitir que faça expansão dessa calçada para uso usina, como foi comentado? É nessa lei. Nessa lei? É nessa nossa. E a lei de uso e ocupação do solo não vai trombar com essa lei aí no futuro para as decisões do Marco Antônio? Aí na realidade teria que ter uma emenda. A emenda na outra lei. Teria que ter uma emenda. É isso que me preocupou na hora que foi comentado. É lei. Ela tem que entrar nessa lei. Então tem que sair uma emenda aí. Vai sair nessa proposta nossa agora? Então tá. Tá, aí esclareceu, já era uma dúvida que a gente tinha, né? Tá. Os músicos, com relação ao cadastro na prefeitura, foi sugerido, está na segunda página da sugestão dos bares ali, para fazer o cadastro, né? A ordem dos músicos, acho que eu sabia dessa determinação do Supremo lá, que ficou facultativo, né? Mas lembrar que se o músico tiver consciência, é muito bom para ele ser afiliado, que tem lá os seus benefícios. Então, uma economia que não tem por que existir, acho que faz parte você regularizar como profissional. Na prefeitura é altamente saudável, outras cidades paulistas que eu conheço têm esse cadastro, exige, e não houve obrigatoriedade de você contratar somente o músico que tiver cadastrado com liberal, com carteira na prefeitura. Mas o setor acabou exigindo dessa forma porque foi de bom ouvido. E a prefeitura tendeu a aumentar a arrecadação de impostos e ter um controle maior da situação. Caso desse aí, eu me lembro muito bem que foi feito alguns anos atrás em Araraquara, que também tinha o mesmo problema que a gente tem hoje, que a gente está discutindo e resolvendo. E pedir aos colegas que são donos de bares que tenham bastante parcimônia, bastante respeito com relação ao que está determinado na lei, dentro da prefeitura, até porque a área do Marco Antônio é uma área grande. Para quem não sabe, acho que fiscalização é um negócio complexo, complicado. Então não adianta a gente, às vezes eu ouço um comentário, podia ser melhor. Não vai bem assim. Ele tem N coisas para fiscalizar, não é só as músicas do bar, os nossos barulhos, nossas cadeiras. Então, quando a gente for procurar a prefeitura, como ele citou que vai deixar uma pessoa qualificada para responder esse questionamento, que a gente entenda que ele não tem só os bares para cuidar, né? Para a gente ter o cuidado de ir lá com calma e procurar saber antes de se antecipar ao assunto, né? Mas a forma como foi montada, que vocês estão passando, satisfatoriamente bem feito, eu acho que nós vamos ter sucesso sim, tanto a prefeitura quanto os donos de bares. Eu agradeço por isso. Obrigado, Ciro. Boa tarde, meu nome é Adão, sou proprietário da Academia do Shopping. Eu protocolei todos os pedidos, a inclusão, eu fiz a RIF, então, funcionado, no meu comércio. Eu já vou conseguir chegar amanhã e já ter esse TAC na mão, ou vai ter mais um prazo ainda para mim ficar esperando até que se determine? Pode responder. Já fez tudo você, né? O seu caso, bom, eu não vou responder o teu caso, porque ele tem particularidades, né? Mas você vai ter que aguardar. Você vai ter que aguardar. Porque no caso dele, ele tem o RIF em andamento. Mas tem razões para a solicitação. O que nós podemos fazer é priorizar a avaliação do seu, para não ficar prejudicando você, a burocracia nossa ficar te prejudicando. Então, o que nós podemos nos comprometer de amanhã olhar o seu caso, entendeu? Mas dizer que você vai poder funcionar amanhã, mas não. E o pessoal, um monte de gente está fazendo e só a gente no meio ali não pode fazer. Ele já tem esse TAC, o pessoal já está ferrado. Está sujeito à notificação. Mas né? Passaram. Ou não foi notificado, já foi notificado. Não, alguns foram, até a prefeitura não consegue ir. Pode falar, isso pode fazer. Notificado nessa parte. Na verdade é assim, a prefeitura ela ajuda espontaneamente por denúncia. Eu acho que essa pessoa que está exercendo uma função fora do que a lei determina, ela está concorrendo deslealmente no mercado. Mesmo no final de semana a gente parou, está difícil já de fazer, a fundação foi até o estabelecimento. Então, mas eu me comprometo a olhar o seu caso amanhã.
Mas ver se mudou a situação, né, questão de reclamação, cuidar. O seu caso é particular, então não dá para tratar em público porque nem é o caso disso. Mas você já fez o RIF, já protocolou na prefeitura. É óbvio que ele tem um prazo normal de avaliação. O que nós podemos é olhar ele amanhã, e ver o que a gente pode agilizar no seu processo. Mas autorizar você a funcionar, a executar a música, só porque você protocolou o RIF, não, ninguém pode. Para eles quem? Mas veja, a tratativa vai ser uma só. Você fez uma pergunta direta. Você falou, olha, eu protocolei o meu RIF, eu posso funcionar? Eu te respondi, falou, o seu caso é um caso particular. Eu não vou tratar o seu caso aqui, não vou falar do assunto da sua empresa aqui na frente de outras pessoas. Então, eu acho que está respondido, Se o seu caso, amanhã nós vamos olhar ele, se o seu caso permitir que você tenha esse tratamento igual esse aqui, você já vai ter só porque protocolado no RIF, porque você fez até um pouco mais, mas nós temos que olhar ele amanhã. Isso, eu peço para o Rubens, que é o gerente lá, pegar o seu caso e marcar um horário para você ir lá. E a gente trata particularmente o seu caso. Tranquilo? Ronaldo, lá para encerrar. Só para fechar. Em homenagem ao Zé Branco, que é refletindo aí. Não, vai de encontro apenas os músicos. Eu gostaria de saber o seguinte, está tendo um grande impasse, até porque a gente está nas redes sociais, nós músicos, eu vou ter o meu caso particular, já foi cancelado uns 5 contratos. Está ficando realmente difícil, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. Então, é de prioridade dos proprietários terem suas casas regulamentadas. Aí nós precisamos do seguinte, tem algum jeito, algum meio de notificar, de deixar esclarecer a população quais são as músicas, quais são as casas que podem ter música ao vivo, que podem trabalhar com música ao vivo, de imediato. Tipo assim, olha, muita gente, de repente, precisa de uma casa ou quer fazer um contrato com uma determinada casa e não sabe se ela está realmente regulamentada. Então, aí a gente precisa tirar uma lista de casas em Maringá que são regulamentadas, que a gente possa recorrer para ter algum tipo de trabalho. Está difícil, entende? Ninguém sabe quem é que está regulamentado e diz que muitas casas não têm alvará e tal. Quais seriam que a gente poderia consultar? Vamos tocar sexta lá? Vamos. Mas se aparecer a fiscalização, como é que a gente vai fazer? Perguntando para ele. Não sei se ele pode responder isso, mas de repente, nós aqui da comissão, nós podemos fazer uma solicitação para que a prefeitura coloque para nós, porque a Câmara pode perguntar isso. Perguntar e a gente poder trabalhar isso. Tá? Posso pro Bravinho para dar as conclusões? Depois, vai falar? Você pode falar? Dura vontade. Vontade. Não, eu queria que antecipasse um pouco, para votar logo isso aí, porque a mesma coisa que está acontecendo com vocês, nós também está sendo cobrado bastante, Aí vocês vêm da comissão aqui, mas você vai nos bairros aí, todo lugar que você vai, os donos de bar cobram a gente, E outro dia o Edson falou que vai 90 dias, Nossa Senhora, foi um desespero danado. Eu acho que não vai 30, porque não pode 30, não pode passar de 30. Mas depois que nós terminar a reunião aqui, eu gostaria que vocês ficassem aqui, precisava falar com vocês. Tá?
na verdade, o que a gente queria chegar a falar assim, gente, abre e toca, sabe? Que seria o que sempre aconteceu na cidade, né? O que acontece, gente, é que por causa de alguns, todos acabam pagando. Né? O problema não está aqui dentro, né? É identificado onde está o problema, sabe? E o problema não é o músico. Nós não estamos discutindo nada do músico aqui, nós estamos discutindo os proprietários de bares que têm que fazer alguma situação. Agora, quem procura se organizar, se regulamentar, é o que menos dá problema. É aquele que está sempre procurando melhorar o seu ambiente para poder fazer assim. Agora, é que nós estamos falando de músico, né? Mas o nosso companheiro aqui que trabalha com aquelas máquinas de som, que também quer regulamentação para resolver o problema também. Que não dá reclamação em cima de tudo, né? E nós não queremos isso. Mas o que seria muito gostoso, que a ânsia de todo mundo aqui fala, gente, toca, e depois nós vamos ver o que faz. E não é assim, sabe? Porque uma fiscalização, uma notificação, uma multa, pode viabilizar o seu comércio daqui para frente. Então, eu sei que está muito difícil. A minha sugestão, Edson, o Bravinho, o Adilson saiu agora, é que a gente faça o quanto antes, que segunda-feira ou sexta, a comissão já se reúna, solta essas leis, que é isso aqui mesmo, não dá mais, não precisamos mais discutir, podemos chamar para a semana que vem, como nós fizemos aquela, né? Vocês vão ajudar a chamar o pessoal aqui, apresentamos para todo mundo e vamos para a votação. Tá? É claro que tem que passar pelo Executivo, conversar com o Executivo, para que a gente não tenha retaliação nisso, certo? Eu sou um vereador de oposição, né? Não sou da base do prefeito, a gente está discutindo, e até por ser de oposição, eu quero agradecer o Marco Aurélio aqui pela atenção. Desculpa, o Marco Aurélio podia ser pior, né? Se é Aurélio Almeida, né? O Marco Antônio, que eu tenho um amigão que chama Marco Aurélio, e pela atenção, pela maneira que trata a situação. Nós sabemos que a situação dele é a pior da prefeitura, é o cara que põe a fiscalização em todos os segmentos. Só que ele está querendo construir, ele está construindo esse diálogo que a gente está tendo, é para construção, para ter. Por quê? Todo mundo quer a música na cidade. A gente sabe que o bar, alguns podem viver sem, mas a Maringá tem uma tradição de mesa na calçada, de churrasquinho na calçada, da boa música, porque nós temos muita boa música em Maringá. É uma tradição nossa. Sempre teve, mas como começou a crescer muita cidade, os bares estão em diversos pontos da cidade, os problemas começaram a vir. Antigamente, você lembra assim, onde está o bar? É lá perto da Gaúcha, ou Stop Bar, ou então é Minha Deusa, ou então é Herbal, né? Nós tínhamos certinho, a Tiradentes, hoje não, a cidade... Diferente. Então nós temos que fazer a boa lei para a gente fazer isso. A minha sugestão para mim e Edson, que a gente possa fazer nem segunda, que seja sexta, a nossa reunião aqui interna que nós temos que fazer e apresentar o quanto antes para a prefeitura e que a gente possa tocar isso aqui, porque senão está demorando demais. Tá? E quando o Bravinho fala assim, gente, nós estamos sendo gravados todo aqui, vamos conversar terminando ali, que a gente precisa, o Bravinho quer conversar com todo mundo. Quero falar que essa lei, para nós está sendo bom no vereador, nós estamos fazendo em conjunto com a prefeitura, né? Porque não adiantava nós meter o peito e fazer aqui, porque nós podemos ter o poder de fazer isso. Mas depois veta, não vai ser uma. Aí nós derruba o veto, aí vai entrar na justiça, vai um ano para resolver isso na justiça, porque daí passa depressa. Então você fazendo junto com a prefeitura, e o que eu vi lá que nós falamos esses dias foi que era para fazer o projeto e passar para a prefeitura, que eles vão ver os itens por item e vai dar o quê, né? Foi combinado isso aí. E daí pelo menos não vai ter. Problema nenhum. Então a única coisa que eu quero é pressa, né? Isso aí já vai ter feito ontem já. Pessoal, então para concluir, fazermos o fechamento, fica então deliberado que nós vamos fazer uma minuta disso daqui. Vamos estar passando, nós vamos sentar já amanhã ou sexta-feira, como disse o vereador Mário Vé, para colocarmos tudo que vocês falaram aqui. Vamos ver a ata já, tudo que falou aqui está gravado e está na ata. Em cima disso que foi combinado, nós vamos fazer um descritivo e vamos passar para o Poder Executivo para apreciação. Ele devolvendo para nós, se ele devolver até no máximo terça-feira da semana que vem, segunda-feira, terça-feira, nós já vamos marcar, eu estava vendo aqui, de repente marcar já para o dia 16 a geral,
com todos eles. Né? Na quarta-feira, se vocês puderem estar aqui, nós sentamos mais uma vez para trazer o que foi definido com o Poder Executivo, né? O que nós concordamos, o que não concordamos, e já marcamos na outra para fechar. Aí na terça-feira nós já entramos com o projeto. Terça agora? Não, nessa outra. Mas será que a gente não conseguiria se reunir segunda para terça? Na quarta-feira a gente de repente já começar a gente poder soltar? É que nós. Semana? Aí eu vou pelo que o Bravinho falou. Não adianta nós atropelarmos e não ter a definição do Poder Executivo. Porque assim, nós não temos muito mais do que. Eles vão ter que ter tempo. Não, então por isso que eu acho que se a gente fizesse essa reunião nossa amanhã ou sexta, para que o Marco, ele talvez está a favor de todos os negócios aqui, né? Mas quem dá o que certo é o procurador jurídico do município. Ele que sabe o que está certo. Deixa só para. Edson, assim, só para encerrar. Para que a gente possa fazer, vamos ver com a Dilson amanhã, nós temos reunião amanhã, temos sessão, conversamos na sexta, para que na sexta mesmo, se for isso aqui mesmo, os 4 encaminhamos através do Marco Antônio para o Executivo, para que na segunda ou na terça, de repente, até quarta, aí tem essa resposta. Porque são coisas que eles vão olhar a fiscalização, que você, né, eles vão ter que perguntar também, para que possa aprovar ou não. Para que a gente possa ter tranquilidade. Agora, é um apelo de todo mundo, né? Todo mundo, não dá para nós fazer essa reunião sexta-feira já lá com o Luiz e fazendo já os projetos, iniciar o nós fazendo. Então, sexta-feira, vamos iniciar o projeto. Nós podemos fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer já o projeto. Pronto. Mandar o projeto já para o prefeito. Aí, em cima desse projeto, ele faz as deliberações, as considerações, e nós já podemos estar na semana que vem apresentando. Tá? O mais tardar na quinta-feira já entra na pauta, porque nós temos que fazer aquilo que nós assumimos aqui, reunir com todos antes. Montamos o projeto de lei, fazemos a reunião com todos, vemos as considerações e já apresentamos em plenário para votação, para agilizar aí a situação de todos. Fica bom assim? Pessoal, agradeço então a presença, Marco Antônio mais uma vez, o seu nome, a Ana, que também é do setor de fiscalização. Agradeço a todos vocês, músicos, proprietários de bar, lanchonete, e estamos progredindo. Eu acredito que nós vamos conseguir chegar a bom termo nisso daí. E o que nós queremos, como disse o jovem lá atrás, é que se resolva o mais rápido possível, para que vocês possam ter os seus funcionários lá novamente fazendo o que eles sabem fazer bem. Não tendo mais ninguém nada a falar, eu declaro encerrada essa nossa reunião. Muito obrigado.